Olá, pessoal! Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem. E hoje tem mais um vídeo novo aqui no canal. E nesse vídeo eu trouxe para você um pouco a respeito do edital da Fito Osasco. Esse edital acabou de ser publicado e traz aí um número maravilhoso de vagas, principalmente para o cargo de professor de desenvolvimento infantil. Eu até fiquei feliz em ver essa nomenclatura, porque faz muito tempo que eu ingressei na Rede Municipal de São Paulo no primeiro concurso público para professor que trabalhava em creche. E aí a nomenclatura, lá em 2004, quando ingressei na Rede Municipal, era a mesma, professor de desenvolvimento infantil. Depois, claro, aqui em São Paulo, né, a nomenclatura do cargo foi sendo alterada e hoje é professor de educação infantil. Fica aí só esse lembrete para a gente entender que a história ela vai e vem. Muito bem. Preparei um material exclusivo, tirando alguns pontos do edital da Fito Osasco, que é para você que está aí assistindo esse vídeo, ter todas as informações nos principais aspectos, claro, daquilo que é o edital. Esse é um exercício muito importante. Ler o edital, saber exatamente ponto a ponto do edital, para que você tenha as informações corretas e essas informações vão te ajudar a ocupar um cargo público, porque o regime de contratação é estatutário na Fito Osasco. O que é um regime estatutário? É justamente aquele mais almejado em toda a carreira pública, porque é aquele servidor público que tem estabilidade, ele não pode ser demitido assim por cortes, por qualquer situação, tem todo ali um trâmite, não é? No caso de necessidade de demissão, geralmente é por falta grave ou gravíssimo, garantido, claro, todo o processo de ampla defesa. Mas ser estatutário significa estar vinculado a um estatuto que regulamenta a carreira. Então vamos lá, sem mais demoras, vem comigo e mãos na massa. Eu coloquei aqui o primeiro ponto, que é o benefício de cada cargo. Então nós vamos olhar bastante para a questão do número de vagas, o salário, a composição desses benefícios. Nós temos, portanto, aqui, olha só, o professor polivalente, que é o PEB 1, professor de educação básica 1. Esse professor ele vai atuar na educação infantil, na pré-escola e também no ensino fundamental, de 1º ao 5º ano. E aí você tem Fito oferecendo para você 7 vagas, é claro, você só precisa de uma, não é? 7 vagas com um salário de quase R$ 3.000. Para eu ocupar este cargo, a formação deve ser preferencialmente superior, mas também, claro, é aceito o nosso velho, antigo e bom e excelente curso de magistério. Para trabalhar quantas horas por semana? 25 horas por semana, 25 horas aula, tá bom? Não são horas relógio. E aí nós temos o grande, o queridinho professor de desenvolvimento infantil com nada mais, nada menos do que 179 vagas. Você entendeu isso? 179 vagas. Gente, pelo amor de Deus, 179 vagas. Você só precisa de uma vaga. Você aí que está assistindo esse vídeo, você é uma pessoa só. Portanto, destas 179 vagas, eu costumo dizer assim, quem quiser prestar o concurso que eu vou prestar, pode prestar à vontade. Eu sei que uma vaga é minha. As outras, nesse caso, 178 vagas, distribuem-se aí aqueles que forem tão fortes como eu. Mas uma vaga a gente sempre tem que garantir. E aí, para esse cargo, nós temos o salário de R$ 2.886, também praticamente aí R$ 3.000,
não é? Um salário bom para um profissional que vai trabalhar 40 horas semanais. E aí sim, hora relógio, tá? E não está vinculado à hora aula. Olha que interessante. Isso com infraestrutura, isso em regime estatutário, sendo lá, né, um servidor com estabilidade, gozando de todas as vantagens aí do regime estatutário. Bem bacana, não é? E qual é a banca que vai organizar esse certame? VUNESP, a querida, respeitada VUNESP, aquela banca que é craque em nos fazer pegadinhas, mas quando a gente estuda, a gente já se prepara. Quando sabemos que é a VUNESP, a gente já vai se preparando ao longo de todo o percurso, exercitando as possíveis pegadinhas da VUNESP. Aliás, quero te dizer uma coisa. Se você está aí precisando e pensando em se preparar para o concurso Fito Osasco, presta bem atenção. Prepare-se sempre com os melhores profissionais e que, além de tudo, vão te auxiliar a localizar as possíveis pegadinhas para que você não possa se fragilizar lá no momento da prova. Estudar pegadinha é importantíssimo para a gente não cair, é claro. Vamos à próxima. Outros benefícios do nosso cargo. Olha lá, os salários dos cargos já estão defasados, porque eles foram calculados em julho de 2021, até que chegue o momento das provas, que você preste todo o trâmite do concurso público. Depois da aprovação, vem aí a questão da perícia médica. Até o início do teu exercício, certamente esses salários que já não são tão ruins, eles são ótimos salários para início de carreira, eles estarão ainda melhor, provavelmente. Por isso que eu digo, não adianta lidar com imediatismo. Um bom professor, uma boa professora, concurseiro e concurseira, pensa sempre no futuro. Muitas vezes as pessoas, elas trocam aquilo que vai lhe trazer mais segurança por alguma coisa momentânea. Ah, eu estou trabalhando aqui, eu sou CLT, eu não vou mexer com isso, porque o meu salário é um pouquinho maior, alguns reais maior, eu não vou mexer com isso, porque o meu salário é compatível com esse salário do concurso, eu já ganho isso, para que eu vou esquentar minha cabeça prestando concurso? Não é bem assim, não, porque aí a pessoa pensa isso hoje, dali 3 meses ela é demitida. E aí, como é que faz? E eu tenho experiência nisso, porque tenho algumas alunas que já fizeram essa triste escolha, principalmente quando a pessoa está na função de gestão, porque aí ela fica achando que aquela função é dela o resto da vida. E aí o que acontece? A escola fecha, a creche fecha, passa para outra instituição, vem lá a demissão e a pessoa se vê desempregada quando poderia ter feito um concurso público garantido a sua estabilidade. Então precisa olhar e cuidar muito bem dessas escolhas, porque as nossas escolhas com relação à nossa carreira, elas precisam ser sempre inteligentes, né? Muito bem. Outra questão que não é só o salário, agora a FITO está mencionando no edital, que também favorece, né, os seus servidores com a questão dos benefícios, cesta básica ou vale alimentação e o vale transporte, auxílio transporte para você se locomover de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Muito bem. Além disso, nós vamos ter aqui no item 5, olha só, o regime jurídico, justamente o regime de investidura, que é o regime estatutário, regulamentado pela Lei Municipal 122 de 2004, com todas as alterações, que garante a quem investe nesse concurso público, que é o concurso da FITO, ser considerado um servidor estatutário, com
direito àquela estabilidade após o cumprimento do período probatório de 3 anos, conforme está na Constituição Federal. Muito bem. E vamos ver as atribuições daqui a pouco. Outra questão. A data final para fazer a inscrição. Então, vamos lá. A data inicial começa, então, dia 13/9, o início das inscrições, e as inscrições vão até praticamente um pouco mais de um mês, 19/10. Então, presta atenção. De 13/9 a 19/10, você pode fazer a sua inscrição. E aí, olha só, o correspondente pagamento da importância do valor da taxa de inscrição poderá ser efetuado por meio de cartão de crédito, dinheiro ou cheque em qualquer agência bancária até o dia 19/10. Lembrando sempre que as inscrições começam dia 13/9 e você tem para pagar a sua inscrição até o dia 19/10, tá bom? Qual é o valor da inscrição? Professor PEB 1, R$ 56,50 e o professor de desenvolvimento infantil, R$ 82,20. E vale a pena dar uma olhada no edital, justamente porque no edital tem lá alguns critérios para conseguir a isenção do pagamento das inscrições. Dá uma olhadinha lá, vê se você se encaixa, e se encaixar, corre, porque vale a pena. E mesmo que você não se encaixe, gente, pelo amor de Deus, um concurso com 179 vagas, é impossível que você, se preparando bem, com bastante substância, é impossível que você não consiga a sua classificação. E não é classificação lá em 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Classificação boa é classificação dentro do número de vagas. Então, se tem 179 vagas, você deve, e claro, considerando, né, aquilo que nós vamos falar, que é para concorrência, como eu vou voltar aqui no meu edital, olha lá, as vagas, 5% das vagas para pessoas com deficiência. Então, para concorrência ampla, você teria aí 170 vagas. Então, e 6 vagas para PEB 1. Então, claro que nós vamos nos preparar para passar dentro do número de vagas. Porque se for para passar lá em 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, vai ficando cada vez mais difícil e comprometida todo o seu percurso. Ok. Retomando, então, período de inscrições das 10 horas da manhã do dia 13/9, certo? Até às 23 horas e 59 minutos do dia 18/10. E aí você tem até o 19/10 para fazer o pagamento da sua inscrição. Não pode esquecer, é muito importante. Gente, uma dica aqui bem bacana: não faça agendamento para pagamento de boleto de concurso público. Aqui eu já tive várias alunas que fizeram isso. Vai lá, agenda o pagamento lá no aplicativo do banco, esquece, e aí começa, passa no débito, paga uma conta aqui, paga uma conta ali, e aí daqui a pouco a aluna estava estudando e disse: professora, eu não vou fazer a prova. Eu falei: uai, o que aconteceu? Alguma coisa? O que houve? Mudou? O que aconteceu? Professora, eu agendei o pagamento do boleto. E aí caíram outras contas, coisas até que eu havia esquecido. Deu a data de pagar o boleto, não tinha saldo na conta suficiente, não pagou. Veja que transtorno. A pessoa está fazendo o curso, está com aquela expectativa, preparando documentação e acontece problema. Não, gente, agendamento não. Paga ali, tire 5 minutinhos, sabe? Gera o teu boleto, vai lá no aplicativo, paga, deixa tudo certinho. Assim fica mais garantido e aí você corre agora para a preparação.
Legal. O que cai na prova? Vamos ver o que cai nessa prova, então. Todo mundo fica sempre preocupado e etc, aquela coisa toda. Então, vamos ver. Olha só, para professor PEB 1, língua portuguesa, 15 questões, de acordo com os temas e os assuntos, os pontos que estão na bibliografia do edital, certo? Depois nós temos 10 questões de matemática, também de acordo com o que está na bibliografia do edital. E aí, conhecimentos específicos, que são os pedagógicos, e a legislação, que aí entram os autores, artigos, documentos institucionais. Aí são 25 questões e, claro, em conformidade com a Constituição Federal, nós vamos ter também as provas de título, que é a avaliação dos seus títulos, para que seja definido, então, a sua classificação. Muito bem. E para o professor de desenvolvimento infantil, aquele com 179 vagas. Pensa se não dá para você resolver o teu problema de uma vez por todas. Vamos lá. Da mesma forma, 15 questões de língua portuguesa, 10 questões de matemática, de acordo com as temáticas lá do edital. E aí, então, em conhecimentos pedagógicos e legislação, que inclui legislação federal, legislação municipal, são 25 questões. E também, claro, sem dúvida nenhuma, a prova de títulos, para que você possa obter a sua classificação geral. Quer dizer, o título ele melhora muitas vezes, ele nos tira da questão do empate, mas se não tem título, tudo bem. Porque se você não tem título, você deve intensificar muitíssimo os seus estudos para usar como estratégia, elevar a tua nota, para que os candidatos que tenham títulos e que apresentem não tirem você do páreo, certo? Muito bem. Vamos agora falar da prova objetiva. Prova objetiva, questões de múltipla escolha, com 5 alternativas. Esta famosa forma de fazer questão é aquela que eu sempre digo, que das 5 alternativas, 2 a gente já consegue bater o olho e ver que não estão corretas. 2 alternativas você já elimina de uma vez. Uma alternativa você lê com um pouco mais de atenção e consegue entender as entrelinhas, consegue localizar ali um ponto e também que está equivocado e também tirar ela do páreo. Mas aí você fica com duas alternativas que você diz, mas qual é que está errada? Todas essas 2 estão certas. O texto está todo certo, a frase está certa. E agora? Eu costumo dizer que dentro dessas alternativas, dessas 2 que ficam aí esquentando os nossos neurônios, você tem sempre uma que é a mais correta, a mais completa. Isso é bem importante também e você deve estudar dessa forma para se preparar, porque muitas vezes as pessoas escolhem a alternativa correta, terminou a prova, sobrou alguns minutos, em vez de respirar, ficar tranquilo, vai lá procurar pelo em ovo, mexer nas alternativas. A número 1, eu escolhi a alternativa tal. Não, eu vou mudar, vou colocar outra alternativa. A número 2, eu escolhi a alternativa C. Não. Sobrou um tempinho, eu vou mudar, vou colocar a alternativa D. E aí o que acontece? Quando sai o gabarito, olha lá, você errou na segunda opção, porque a primeira escolha que você havia feito estava completamente correta. Isso não pode acontecer. A psicologia ensina uma série de processos cerebrais que ocorrem e que justificam o porquê de que sempre a sua primeira escolha é a escolha mais adequada. Vale a pena estudar isso para compreender. Muito bem. A prova com 5
alternativas, questões objetivas com 5 alternativas, terá duração de 3 horas relógio. Olha que bacana é isso, certo? 3 horas relógio para você resolver essa prova, contando, claro, com as 25 questões de conhecimentos pedagógicos e legislação, incluindo federal e municipal, mais 15 questões de língua portuguesa e mais 10 questões de matemática. É um tempo razoável para você se dedicar a essa prova. Claro, precisa estar bem preparado. Muito bem. E a prova objetiva acontecerá no dia 5 de dezembro. Gente, esse concurso é praticamente uma mãe. O edital sai agora. Para você fazer a prova em 5 de dezembro, com 179 vagas? Como assim? Você diz para mim, professora, eu não consigo passar em concurso público. Professora, eu não aguento mais fazer concurso, eu nunca passo. Ué, o que acontece? Não se prepara? Não se prepara da forma adequada? Não estuda? O que acontece? Não tem lá uma rotina, uma disciplina, um dia a dia onde o estudo seja também uma das prioridades? Isso a gente sabe. Não dá para passar o dia estudando. Tem casa, tem trabalho, tem um monte de coisa para fazer. Mas, poxa, dentre essas coisas, precisa arrumar um tempo diário para estudar. E saber estudar. E ter orientação sobre como estudar. Senão, realmente, bate na trave e volta. Bate na trave e volta. Legal. E aí, então, a prova de títulos entre 13/12 e 17/12 para apresentar os títulos e aí, então, aguardar, não é, todo o trâmite para ter o resultado final. Fala se isso não é uma maravilha. Agora vamos falar das atribuições dos cargos. Vamos lá para o cargo de PEB 1. Olha quanta atribuição o PEB 1 tem, gente. Mas o PDI também tem muitas atribuições e todas elas são muito bacanas, porque educação é tudo de mais maravilhoso. Eu sou apaixonada por minha profissão. Quais são as atribuições? Participar da elaboração da proposta pedagógica da escola. Olha a legislação e os autores aí. Depois, quando eu digo que tem que saber estudar, e estudando bem não tem jeito, não é? Só se você não for fazer a prova, porque não vai ter jeito de não passar. Tem que se estudar, tem que estudar, aliás, não é se estudar, mas tem que estudar para mandar muito bem. E aqui, olha, participar da elaboração da proposta pedagógica. Tem este apontamento na legislação e os autores nos falam isso o tempo inteiro. Essa proposta pedagógica ela é construída coletivamente. Os autores vão contar isso para nós. Em conjunto com a equipe da escola, cabe ao professor elaborar o seu plano de ensino e deixar esse plano disponível na escola. Afinal de contas, ele está ali a serviço da escola, certo? E segundo, os indicadores do desempenho escolar, porque quando nós estamos falando de ensino fundamental, nós temos o IDEB, nós temos a avaliação externa que tem que atingir as metas anuais, as metas federais e as metas regionais. Então, eu preciso me planejar para que o meu conteúdo seja de acordo com aquilo que realmente os meninos precisam e que têm direito, é claro. Depois, zelar pela aprendizagem dos alunos, utilizando o processo de acompanhamento do progresso científico e as novas tecnologias da educação. E quando a gente fala em tecnologia, nós falamos em tecnologia para aprender. Não é só chegar lá e colocar a sua aula no projetor, eu estou trabalhando com tecnologia. Não. Não é nada disso. É inserir o processo tecnológico, as ferramentas tecnológicas, para assegurar mais aprendizagem.
O foco é sempre a aprendizagem. E, além disso, não é, buscar processos que acompanham o progresso científico significa que a aula GLS, giz, lousa e saliva, não dá mais, né, gente? Ninguém aguenta e olha para a luz e copia, olha para a luz e copia, olha para a luz e copia. Não há menino e menina que aguente mais isso. É preciso inovar, é preciso trazer a tecnologia para dar um frescor às atividades escolares. Muito bem. Ministrar aulas de comunicação, de expressão, integração social, iniciação às ciências, um processo de pesquisa, de experimentação, com as ferramentas adequadas, utilizando metodologias de ensino diferenciadas, com fundamento na abordagem interdisciplinar. Me dá até uma comichão. Eu fico salivando quando eu vejo esse tipo de edital. Sabe por quê? Porque aqui já está tudo escrito o que você precisa saber. O que acontece é que quando chega na hora de estudar, a gente se atrapalha. A gente quer estudar errado. A gente acha que estudar para prestar concurso público é só dar uma lida, é só ler. Gente, ninguém passa em concurso público fazendo só leitura. Precisa estudar. Ler para estudar. Depois nós vamos para o próximo, olha lá, ainda utilizar, não é, as ferramentas tecnológicas, estabelecer e implementar estratégias para os alunos de menor rendimento. Aí nós estamos falando de novo da legislação, que é a recuperação paralela, a fim de avaliá-los, levando em conta o seu progresso no desempenho escolar e, claro, buscando continuamente sanar as lacunas, as dificuldades de aprendizagem e tudo aquilo que nós sabemos que não pode acontecer. Ou, mesmo que aconteçam as dificuldades de aprendizagem, nós temos que considerar que é responsabilidade da escola superar essas dificuldades, porque nós temos a querida Base Nacional Comum Curricular, que vai dizer para nós que os sujeitos têm direitos de aprendizagem. E tudo aquilo que é direito do cidadão é dever do poder público. Portanto, precisa colocar a mão na massa para que os meninos venham aprender e aprender com qualidade. Dentre essas, nós temos várias outras atribuições. Eu falei, comentei sobre algumas, é claro, a gente não consegue falar sobre todas, mas destaquei aqui as primeiras para que vocês possam entender. Muito bem. Cargo ao qual compete a docência, com atribuições de reger turmas, planejar e ministrar aulas para crianças de 4 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, que é o professor de desenvolvimento infantil que vai atuar em creche e pré-escola. Então, observa aqui que a FITO Osasco organiza o PEB-1, não é? Geralmente, esse PEB-1 em redes municipais, ele é polivalente, ele dá aula na educação infantil e também está habilitado para o ensino fundamental, mas no caso aqui de Osasco, bem separadinho, PEB-1 só no ensino fundamental e PDI na creche e na pré-escola, tá bom? Muito bem. Também participar da elaboração do projeto político-pedagógico da sua unidade, cumprir o seu plano, né, que deve estar em consonância com o projeto político-pedagógico da escola, sempre o nosso documento orientador, né? Elaborar os seus planos, seus programas de aula, né? Confeccionar material didático, muito dos trabalhos, das coisas todas que a gente faz com as crianças na educação infantil podem e devem ser elaborados pelo professor que usa sua criatividade e que também contamina as crianças com essa criatividade, não é? Ministrar dias 200 e horas 800, no mínimo, diz a legislação, estabelecidos, não é? Trabalhando os conteúdos de modo crítico, construtivo, criativo, proporcionando, é claro, o desenvolvimento de muitas competências e aquelas, claro, que esses meninos e meninas
os bebês e crianças têm direito na educação infantil, que também estão expressos lá na Base Nacional. Realizar a avaliação na educação infantil, como a avaliação por instrumentos que acompanhem o percurso. Muito bem. Fazer reuniões de pais, colaborar com a organização e participar das atividades de fortalecimento da relação da escola e da comunidade. Olha só, então, que maravilha esse edital. E nós falamos apenas das atribuições. Um edital super bacana, com muitos autores sobre desenvolvimento psicomotor, autores também inspirados na pedagogia de Reggio Emilia, muita coisa interessante para você se preparar e, além de se preparar, também fortalecer os seus saberes para a sua prática pedagógica. Quero deixar um convite aqui para você. Eu tenho muita, mas muita certeza que se você se preparar, você vai sim conseguir a sua tão sonhada aprovação. Na descrição do vídeo, eu tenho um link aqui, bonitinho, de uma lista VIP, de um grupo de WhatsApp, onde eu vou te contar tudo que eu estou preparando para você. Então, entra, clica lá, mas cabe apenas 200 pessoas. Então, corre para você entrar na minha lista VIP, porque lá no WhatsApp eu vou terminar de te contar tudo que eu estou preparando para segurar nas tuas mãos e acompanhar você até a sua aprovação na FIT Osasco. São 179 vagas. Você sabe que é isso. Uma dessas vai ser sua, com certeza. Outro recado importante. Se você assistiu esse vídeo até aqui, quero te agradecer muito. Se ainda não é inscrita no canal, se inscreva, ative o sininho, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo com pessoas que, como você, são profissionais de educação e ainda não conseguiram conquistar a sua tão sonhada aprovação. Vem comigo e mãos à obra. Tchau!